Olá, internautas, bem-vindos ao canal Nerd de Data. No vídeo de hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos aqui falando um pouco sobre imunologia. E nesse vídeo vamos estar falando aí um pouco sobre os componentes celulares do sistema imune adaptativo. Essa aula, na verdade, nesta aula, vamos observar algumas coisas que já falamos em aulas passadas com um pouco mais de detalhes, beleza? Lembrando mais uma vez que todas as nossas aulas estão sendo baseadas pelo livro do Abas, Imunologia Celular e Molecular, a 8ª edição. Então vamos lá. Pessoal, a gente já falou do sistema imune adaptativo, que é aquele que vai se desenvolver a partir de uma primeira exposição a um micro-organismo, a um antígeno. E quais são esses componentes que compõem, esse sistema imune adaptativo? Ou seja, o que é aquilo que realmente faz, o que está presente nesse sistema imune adaptativo? É isso que nós vamos ver nessa aula, esses componentes. E os primeiros componentes são esses nossos amiguinhos, os linfócitos B. Pessoal, os linfócitos B são as únicas células, olha cá, são as únicas células capazes de produzir anticorpos. Então, os linfócitos B são as únicas células capazes de produzir anticorpos. Como nós já vimos, os anticorpos vão agir para destruir os invasores. E quem produz esses anticorpos são os linfócitos. Como é que ocorre? Basicamente, quando os linfócitos B reconhecem os antígenos extracelulares, que são solúveis e na superfície celular, eles vão se diferenciar em plasmócitos, que vocês verão aí mais nas vossas aulas de histologia. Plasmócitos. E esses plasmócitos, por sua vez, é que vão secretar esses anticorpos. Então, repetindo, nós temos os linfócitos, as únicas células capazes de produzir anticorpos. E, na verdade, vai acontecer que os linfócitos, ao detectarem os anticorpos, ou melhor, ao detectarem os antígenos, me desculpem, vão aí se diferenciar em plasmócitos, que por sua vez vão emitir prolongamentos que vão aí produzir anticorpos. Show! E nós também temos, pessoal, os linfócitos T. Os linfócitos T vai agir de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque os linfócitos T não produzem anticorpos. E também os linfócitos T não reconhecem os antígenos livres no sangue. Então, como é que vai acontecer? Digamos que aqui nós tenhamos um invasor, nós tenhamos uma bactéria aqui, nós tenhamos um antígeno aqui. O linfócito T, ele vai ter um receptor aqui, mas ele não vai reconhecer diretamente o antígeno. Para ele reconhecer o antígeno, um pedacinho desse hospedeiro que vai estar dentro do nosso micro-organismo, ele vai ser reconhecido como, por exemplo, digamos que ele esteja fagocitado aqui. Então, essa célula que fagocitou vai pegar como se fosse um pedacinho dele aqui. Uma pequena proteína, ou melhor, um pequeno peptídeo derivado das proteínas estranhas, ou seja, da proteína do antígeno. E essa célula aqui do nosso organismo, do que foi invadido, do hospedeiro, vai estar apresentando este peptídeo do antígeno. Então ele vem e apresenta o peptídeo do antígeno. Essa molécula aqui, que está fazendo essa apresentação, é uma proteína do próprio hospedeiro, repetindo para vocês, do próprio organismo. E essas proteínas, são moléculas denominadas complexo maior de histocompatibilidade, ou MHC. Então, esses MHCs vão pegar um pedacinho desse antígeno e vão expor para o linfócito T. E aí é que o linfócito T vai conseguir reconhecer este invasor e, por sua vez, vai conseguir realizar suas funções. E para isso, nós também temos subdivisões dentro dos próprios linfócitos T. A primeira delas são as células T auxiliares, ou helper. O que acontece?
essas células helpers, as ciliares aqui, elas não atacam diretamente os invasores ou as células que estão infectadas pelos invasores. Mas elas emitem ou elas secretam citocinas. Lembra que eu já falei de citocina para vocês em aulas passadas? Avisando a outras células do nosso organismo a fazer a defesa contra esse antígeno. Ou seja, elas vão produzir moléculas mensageiras. Mais uma vez, lembra que eu falei para vocês que as citocinas têm esse grande papel. E dessa forma, ele vai poder recrutar outras células, como por exemplo, as células B, macrófagos e outros leucócitos que vão participar aí da defesa do nosso organismo contra aquele micro-organismo. Então, as células T auxiliares vão produzir citocinas mensageiras. E aqui eu vou colocar de ajuda. E aqui eu vou colocar ajuda entre parênteses, que na verdade é um recrutamento de outras células de defesa. Show! Já os linfócitos T citotóxicos, que também são conhecidos como citolíticos, ou tem uma abreviação de CTLS, os linfócitos T citotóxicos, eles vão reconhecer, né, esse micro-organismo no MHC e diretamente vai estar atacando esta célula que está com esse invasor, que está com esse micro-organismo. E dessa forma vai estar destruindo a célula, assim como também o micro-organismo que invadiu essa célula. Então, por exemplo, digamos que nós tenhamos aqui uma célula que estava infectada pelo vírus. Então, o que aqui vai acontecer? Essa célula ela vai expressar aqui um MHC com o peptídeo desse invasor. As células T do nosso organismo podem reconhecer isso, vão estar iniciando uma resposta através das células T auxiliares, chamando outras células de defesa, e também os linfócitos T citolíticos ou citotóxicos vão diretamente atacar essa célula, buscando destruí-la. E dessa forma, destruindo ela, também vai estar destruindo o micro-organismo que está dentro dessa célula. Show! Contudo, nós também temos as células T regulatórias. Mais uma vez, eu basicamente já falei, né, dessas células regulatórias na aula passada por cima. E eu vou acabar falando também um pouco por cima dela aqui agora, porque nós vamos falar um pouco mais sobre ela em aulas futuras. Mas basicamente, as células T regulatórias funcionam para inibir as respostas imunes. Então, o que é que ela vai fazer? Basicamente, ela que vai dizer está na hora de parar. Ela que vai dizer, ó, essa inflamação que, por exemplo, as células que foram chamadas pelas células auxiliares já está suficiente, já acabou, não precisamos mais dessa quantidade de células, vamos parar por aqui. E quem reconhece isso e quem tem esse efeito são essas células, as células T regulatórias, que inibem as respostas imunes. Contudo, pessoal, para que seja desenvolvida, né, para que tenha um começo e seja desenvolvida uma resposta imune adaptativa, os antígenos, né, eles precisam ser capturados e também serem apresentados aos linfócitos específicos, como nós já vimos aqui. E quem faz essa apresentação são as células que nós chamamos de células apresentadoras de antígenos, que tem uma sigla de APC, ou AP6 no plural. Essas AP6, as mais especializadas e também as mais conhecidas, são as células dendríticas. Células dendríticas, que, como o próprio nome está dizendo, ela vai simplesmente apresentar o antígeno. Então, por exemplo, uma célula dendrítica que está na nossa pele, ela pode reconhecer determinado antígeno, pode capturar esse antígeno e levar até os órgãos linfóides e chegar lá dizendo, olha cá, tem um micro-organismo nos invadindo. Isso está acontecendo em determinado local. Então aí há uma série de respostas que vão guiar, né, através das citocinas, essas nossas células de defesa até o local de infecção. Então, basicamente, quem faz essa apresentação são essas células aqui. As células apresentadoras de antígenos, que têm como as espécies mais especializadas, digamos assim, as células dendríticas. É óbvio, né, pessoal, que existem também outras células representadoras de antígenos que funcionam
como APCs, né, claro. Mas nós veremos elas em aulas futuras, mais uma vez. Mas a gente já fez com as células dendríticas, que nós já ouviremos falar bastante, inclusive, aí, mais uma vez, vocês provavelmente viram aí um pouco sobre essas células dendríticas na histologia, porque elas estão espalhadas aí por várias partes do nosso corpo, inclusive recebe algumas vezes outros nomes, mas normalmente a gente comenta sobre as células dendríticas, que servem exatamente isso, servem para apresentar os anticorpos ao nosso sistema imune. Beleza? Bom, pessoal, e para finalizar esse vídeo, nós temos também as células efetoras. As células efetoras são aquelas que, na verdade, vão estar eliminando o antígeno. Ou melhor dizendo, nós podemos fazer uma ligação entre a eliminação do antígeno, né, na maioria das vezes, com as células efetoras. Ou seja, as células efetoras, elas são as que destroem os antígenos. E exemplos dessas células efetoras nós podemos aí citar os linfócitos T ativados, os fagócitos mononucleares e vários outros leucócitos, né, que funcionam como células efetoras em diferentes respostas imunes, que mais uma vez nós vamos falar em aulas futuras, como por exemplo os neutrófilos, os eosinófilos e assim vai. Nós vamos ter aí várias células que vão estar participando, que são essas células efetoras. Então, são elas mesmas que vão estar destruindo, propriamente dito, esses antígenos. Bom, pessoal, e prosseguindo para a finalização desse vídeo, nós temos que entender que esses linfócitos e essas células apresentadoras de antígenos, muitas vezes elas estão concentradas em órgãos linfóides, que são anatomicamente discretos, como, por exemplo, os linfonodos, o baço. E como é que acontece? Essas células, elas ficam ou nesses órgãos, né, linfóides, ou também elas ficam recirculando no sangue. Então, por exemplo, digamos que nós tínhamos lá um linfócito no sangue. Então, eles podem, por exemplo, detectar um determinado antígeno, ele pode recircular, né, através dos tecidos linfóides, e depois ele pode voltar, por exemplo, aos tecidos periféricos. E, obviamente, né, para o local onde estava acontecendo a exposição do antígeno para eliminar esse antígeno. Então, digamos que eu vou tentar mais uma vez desenhar um corpo aqui. Como vocês sabem, eu não sei desenhar muito bem, mas isso aqui é um corpo, tá? Eu eliminei os braços do cidadão, mas eles estão aqui. Bom, isso aqui teoricamente é um corpo. Então, digamos que você estava com um antígeno, melhor dizendo, com um linfócito aqui, ele pode recircular para os órgãos linfóides e pode ficar aqui recirculando. Até, por exemplo, encontrar um antígeno, por exemplo, onde ele pode recircular para os órgãos linfóides e pode voltar aqui para o local da invasão para tentar eliminar esses antígenos. Como, por exemplo, quando você, digamos que tem um corte, obviamente vários micro-organismos entram através desse corte, e o que vai acontecer? Várias células de defesa, até as células apresentadoras de antígenos, né, vão fazer esse trajeto aqui e, digamos que, avisar as outras células de defesa, como já vimos nesse vídeo, dizendo, ali está acontecendo um local de infiltração de vários micro-organismos. O que nós temos que fazer? Nós temos que eliminar esses micro-organismos. E essas interações podem ocorrer, né, entre as diferentes células do hospedeiro e entre as diferentes células do próprio sistema imune, através, mais uma vez, né, através das citocinas. Né? Essa comunicação, essas interações são mediadas pelas citocinas. Pessoal, então é isso. Eu acho que o conteúdo que eu queria falar nesse vídeo era basicamente esse. Como você pode observar, né, algumas vezes nós repetimos, principalmente se você estiver acompanhando todas as aulas. Mas vocês têm que ter a ideia que a repetição pode ser uma maneira de você tentar aprender. Outra coisa é tentar copiar isso que eu estou copiando aqui também. Você poderia tentar copiar ou anotar aquilo que eu estou dizendo para fixar e memorizar. A imunologia tem um conteúdo muito denso, é muito conteúdo. Então, se nós formos aos poucos repetindo os conceitos mais básicos, quando chegarmos no mais avançado, vai ser bem mais tranquilo para entendermos e assim nós conseguiremos prosseguir com esse nosso estudo. Então é isso, como sempre, se você gostou dessa aula, desce um pouquinho aqui e dá um gostei. E inscreva-se no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos de videoaulas, dicas de estudo, curiosidades aqui no canal Nerd de Data. Conto também com vocês para a divulgação aí desse nosso vídeo com seus amigos da universidade, para que eles possam também estar aprendendo através dessa forma virtual. E
Para finalizar, como eu sempre digo também, se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo que nós vamos estar respondendo o mais rápido possível, assim como também uma ou outra correção de algum erro que nós possamos ter cometido aqui, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que nós vamos ter o maior prazer em estar recebendo sua dúvida ou a sua colocação em relação àquilo que nós falamos aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Ficamos por aqui e até a próxima. Fui!